Glória a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Feliz pela nossa irmã Regiane. Saiba que um dia antes que ela saiu de lá, eu fui lá visitar. Aliás, eu fui na segunda-feira, acho que ela foi embora no domingo. Eu estive lá no hospital lá. Eu estava evangelizando, eu falei, vou aproveitar, vou ver a irmã Regiane para ver como é que ela tá. Mas você tinha saído, né? Mas que bom, você não deixou de estar presente nas nossas orações. Eu também estive orando por você. Tenho certeza que não só a sua cama, como o seu jogo de quarto, como a sua casa da maneira como você quer. É como diz a palavra, se você crer e quiser, você pode comer o melhor da terra. Há pessoas que nunca vão comer o melhor dessa terra, por quê? Porque ele rejeita a prosperidade. Eu estive pregando, os irmãos podem sentar, numa casa de recuperação um tempo atrás, e eu estava falando sobre a prosperidade do cristão. E um pastor disse assim, eu não quero nada dessa terra, porque o meu negócio é com Jesus. Irmão, tudo que você rejeita, o diabo pega. A igreja, há uns anos atrás, dizia que a televisão era do diabo. Então o diabo botou novela, botou filme pornográfico, filme violento, colocou tudo que não prestava. Tudo que você dá ao diabo, ele pega. Se você der a sujeira debaixo das suas unhas para ele, ele vai pegar. Então não dê nada ao diabo. Nada. Você fala, eu quero prosperar. Eu quero comer do bom e do melhor, meus filhos em escola particular. Se o ímpio pode, porque o crente não pode. Não é verdade? Se o ímpio pode pedir 200 mil para fazer um show e botar um monte de baiano para rebolar, que a igreja não pode pedir 200 mil para fazer um trabalho para Deus? Para botar ali um trio elétrico, mas para pregação do evangelho, para proclamação do nome de Jesus. Eu fico vendo na internet um monte de pastor ignorante falando da marcha para Jesus. A marcha é para Jesus. Lá nós vamos ver presbiterianos, adventistas, católicos, vamos ver todo mundo crente. Melhor marcha para Jesus do que marcha para qualquer artista do mundo. Irmãos, vamos parar de ser ignorante. Estamos vivendo no tempo do fim. E a igreja tem que absorver tudo o que for possível para poder trazer vidas para Deus. Amém? Igual a mensagem que está sendo gravada vai para a internet. Aí tem um monte de crente, o diabo está na internet. Ele está na língua do crente também. Ele está, às vezes, numa oração ao contrário, ele está em tudo que não presta. Se você não souber administrar os seus recursos para a glória de Deus, até dinheiro vai ser maldição na sua vida. Então saiba ter o seu Facebook, o seu canal na internet para a glória de Deus. Amém? Irmãos, livro dos Salmos, Salmo 79, versículos 1, 4, 6 e o 13. Salmo 79, versículos 1, 4, 6 e o 13. Enquanto a igreja procura, eu vou lendo. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Verso 4. Somos feitos opróbrio para nós e nossos vizinhos, escárnio e zombaria. Verso 6. Para os que estão à roda de nós. Verso 6. Derrama o teu furor sobre os gentios, que não te conhecem, e sobre os reinos, que não invocam o teu nome. Verso 13. Assim nós, o teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. E a igreja glorifica a Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é uma terrível visão do futuro. O Salmo 79, se os irmãos forem pegar a história do Salmo 79, vocês vão achar que Asaf é um mentiroso. Asaf, quem era Asaf? Se você pegar o capítulo 25 de 1 Crônicas, vocês vão ver que Asaf era um dos cantores e profetas que profetizavam com harpa. Ele seria um instrutor de canto, ele seria um maestro, ele seria alguém que escreve canções. Hoje nós pregamos os salmos, mas para os judeus, os salmos são canções. Então, no Salmo 79, na canção 79, ele diz assim: Senhor, os gentios entraram na tua herança e contaminaram o teu santo templo. Mas vem cá, quando isso aconteceu?
você pegar a história de Asaf, Asaf basicamente serviu ao rei Davi e ao rei Salomão. Se você pegar a história desses dois reis, nunca houve o que Asaf está dizendo aqui. Aparentemente o Salmo 79 é uma mentira. É o que ele está dizendo. Do que ele está falando? Que houve uma invasão, destruíram o templo, mataram crentes, assassinaram sacerdotes, mataram profetas, nazireus, que eram pessoas que se santificavam para Deus, não cortavam cabelo, nem raspavam barba, e enfim, também se separaram do sexo e também não bebiam vinho. Esses eram os santos do Senhor. Mas o que o Salmo 79 quer falar para nós? Ele é, na verdade, uma visão do futuro. Asaf, quando escreve esse salmo, é numa época posterior ao ano 1004 a.C. Asaf já tem o templo. Agora o templo já não é mais uma tenda desmontável no deserto. Agora o templo é um templo edificado, 7 anos para ser construído. Você vai ver que esse templo é suntuoso, é bonito. Você vai ver que dentro desse templo há pelo menos 86 sacerdotes que ofereciam a Deus sacrifício. Eles são todos assalariados por Davi, aliás, por Salomão. Enfim, depois da glória de Deus ter descido lá em 2 Crônicas 5, agora Asaf tem essa visão do futuro, que os gentios iriam entrar dentro de Israel, iriam destruir esse templo, que era basicamente a alma da vida religiosa de Israel. Se você quer criar problema com o judeu, é falar que você vai quebrar a igreja dele. Ele prefere que você mate ele do que você falar uma coisa dessa. Se você pegar em São Mateus 24, você vai ver que Jesus, ele quando falou com os discípulos mostraram para Jesus: olha, esse templo aqui é lindo, né? Olha como ele está construído. A construção dele demorou 46 anos. Se assemelha muito com aquele de Salomão. Jesus disse: muito bem, só que dele não vai sobrar nem pedra e nem nada, vai ser destruído. E os discípulos se assustaram com isso. Sim, meus queridos, e é a revelação para hoje. O mundo hoje goza de prosperidade. Hoje em dia, por causa da crise, todo mundo pode ter TV de 42 polegadas. Hoje em dia você chega na casa do pobre, tem TV paga, TV a cabo, você vê internet nos celulares. Qualquer pobrezinho hoje tem moto, tem carro. Sei que eu trabalhei batendo carga há muito tempo, e tem lá batedor de carga que tem carro, tem moto, né? Você vê motorista de caminhão com Siena. Você vê pessoas prósperas hoje. Por quê? Se as lojas não facilitam as coisas, como é que eles vão vender? Mas eles não estão vendo o futuro. Hoje eles comem, eles bebem, eles dormem, eles adulteram, se prostituem. Esses dias eu estava vendo um programa de auditório que me dá nojo. Graças a Deus eu deixei de ser artista. Um artista falou o seguinte: eu sou contra a cura gay. Sou contra, cada um deve ser feliz da maneira como é. Meus queridos, eu vou dizer para você uma coisa: quem tem vida com Deus não consegue parar diante da TV e ver certas coisas sem se enojar. Hoje em dia já fazem novelas defendendo essa filosofia, atores defendendo isso como bonecos do diabo. E o Brasil, que hoje goza da prosperidade de ser o maior país da América Latina e um dos 20 mais ricos do mundo, o dono do pré-sal, na verdade, não sabe o que está aguardando ele no futuro. É verdade, Jesus Cristo disse o quê? Capítulo 21 de São Lucas, verso 34, diz que nós estamos vivendo tempo em que as pessoas estão se sobrecarregando de glutonaria, sobrecarregando de bebedice e dos cuidados dessa vida. Hoje em dia você vê pessoas, até mesmo crentes, que faltam cultos na igreja para poder ir para cinema, para poder ir para fast food, ficar comendo demais. Alguns até bebem e fumam escondido. Pessoas que estão entesourando pecado para a vida dele e destruição no futuro. É verdade. Asaf, quando tem essa visão, irmão, ele fica de boca aberta. Os verbos que são usados aqui, contaminaram, entraram. Quando você vê no final, não é que ainda vai, futuro. Contaminaram, é porque já contaminaram. Ele vive essa época, quando ele escreve essa canção, parece que ele está vivendo isso. Quem sabe as pessoas que liam essa canção diziam: quando isso aconteceu, Asaf? Nós conhecemos a lei de Moisés. Em todo o tempo que Josué viveu, que os juízes viveram, nunca aconteceu isso. Você parece que está rogando praga contra o templo do Senhor. E assim são os verdadeiros pregadores de hoje em dia. Pregamos que o juízo vai vir,
Mas alguém diz, você está entendendo mal a Bíblia. Você tem que pregar prosperidade. Você tem que pregar cura, porque senão a igreja não enche. Você tem que seguir a visão do pregador tal. Esses dias eu vi num canal aí de uma igreja conhecida, uma mulher inventando tanta mentira. Irmão, eu já vim do mundo do teatro. Eu sei quando alguém está mentindo. Era tanta conversa fiada, eu ficava olhando a câmera, ia na cara do pastor e na cara da mulher. Ah, porque eu comprei um barco, eu comprei isso e eu não tinha nada, fechei contratos milionários. Meu irmão, isso é mentira, irmão. Tem atores pagos por pastores para fingir que estão aleijados dentro de igreja, contando história, porque ninguém conhece Zé Fulano. Se ele mora em São José dos Campos, você está em Vitória, você já foi lá? Não, você vai achar que é verdade. Está cheio de charlatões nos últimos dias. É sim, Jesus, é verdade. E é o que ele está falando, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Que coisa forte, né? Miqueias falou sobre isso, você pegar Miqueias 3,12, ele é usado pelo Espírito de Deus, ele diz, olha, rei Ezequias, o templo que você se orgulha tanto, um dia vai ser destruído e vai ser coberto de mato. Ele mandou matar o profeta Miqueias por causa disso. E hoje a igreja prega contra o homossexualismo. Hoje em dia já tem a igreja deles. Eles colocam na internet assim, homossexual não precisa de cura, precisa de afeto. Um monte de pastor gay batizando um monte de bode e sendo eles um monte de lobos. Já tem igreja onde se pode fumar maconha. Já tem igreja onde o pastor pode se tatuar, pode lutar jiu-jitsu até dentro da igreja. Irmãos, vivemos a época da desolação do santuário. É verdade. Quando Deus fala que a igreja vai ser destruída, é porque ele não vai estar ali mais. O que é que Paulo fala no capítulo 3, verso 16 de 1 Coríntios? Vós sois o templo do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, quando você vê a igreja fechar, acabar, ser destruída, é porque Deus já não estava lá mais há muito tempo. Também tem os que pregam que não existem mais milagres, são os tradicionais. Esses são como os fariseus, intelectuais. Tem curso alto em teologia, doutores na heresia, e não vivem os milagres. E as pessoas que vêm para a igreja deles não encontram paz. Vive trocando de mulher como quem troca de camisa, vive trocando de homem como quem troca de sandália, vive uma vida basicamente humana, até prospera. Muitos que andaram com Jesus comiam pão e peixe, mas nem todos eram seguidores. Para você ser um seguidor de Cristo, você tem que renunciar à sua vontade, porque do contrário, destruições virão até você. O Salmo 79 diz assim: somos feitos opróbrio, vergonha para os nossos vizinhos, escárnio, zombaria para os que estão em roda de nós. Para quem Asaf estava falando? Para o tempo de Jeremias. Jeremias, possivelmente, quando escreve o livro de Lamentações, lembra do Salmo 79, porque é o que estava acontecendo com Jerusalém. A única vez que um exército entra em Jerusalém e destrói o templo, até essa época, na época de Jeremias. Eles entram destruindo tudo, e Deus falou em Deuteronômio 28, se vocês não se converterem, males vão acompanhar vocês. E é por isso que você vê crente, irmão, que a vida dele é murmuração. Ele não tem um centavo no bolso para dar de oferta. Ele só anda doente, só anda mancando. A vida dele é murmurar. E ele vai morrer no deserto, se ele não parar com essa vida que ele está vivendo. O templo dele é templo de demônios, e o que sai da boca dele é maldição para a vida de muita gente. Eu conheci um crente assim, né? Vivia na pindaíba, vivia devendo, vivia falando mal dos pastores e dependendo de todo mundo. Essa pessoa, quando você vê um crente assim, irmão, pede a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque ele está afastado de Deus. Era essa história do Salmo 79. Asaf, quando escreve com tristeza. Ele fala: Deus, vai acontecer isso mesmo? Deus disse: vai acontecer. Asaf se sentia como Noé, quando Moisés escreve sobre ele, lá em Gênesis 6, verso 4, a Bíblia fala que a terra também gozava de prosperidade. Lá tinha os seus esportistas famosos. Lá tinha, como temos hoje, grandes empresários. Lá tinha, como temos hoje, pessoas que são grandes artistas. São pessoas intelectuais que, quando Noé fazia a arca, não entendiam o que estava sendo feito. E assim a igreja, isso aqui é uma arca. As pessoas que passam lá fora
compara essa igreja com qualquer outra igreja. Compara essa igreja com qualquer religião. A Bíblia para muitos é um livro qualquer. A Bíblia é como o Alcorão, é como as verdades de Buda. Assim é o povo de hoje. É um povo cego espiritual. Um povo que não pauta a sua vida nas escrituras. É um povo que vive perturbado, pensando em dinheiro, pensando em coisas terrenas. Por quê? Foi o que o irmão leu aqui no Salmo 19, verso 7. Que a lei do Senhor refrigera a alma. É, irmão. Quantos pregadores que chegam aqui, a irmã não dá oportunidade a ele sai aborrecido, porque ele queria ser o pregador da noite, mas a irmã nem conhece ele. Cantores que vêm para a igreja só para vender os seus CDs e DVDs, pessoas que fazem da casa de Deus comércio. Deus está dizendo que uma destruição terrível virá. Israel, na época de Salomão, vivia o auge da sua existência. Salomão significa filho da paz. Nenhum inimigo nos persegue, eles diziam. Comemos e engordamos. Prosperamos. Vencemos. E hoje é o crente que está na zona de conforto. Não vem para a igreja porque faz culto em casa. Não vem para a igreja que canta 3 louvores, lê a Bíblia, aí larga, aí depois acaba ali e fica na casa dele. Na igreja, Cristo em casa. Irmão, a Bíblia diz que a casa do Senhor será chamada a casa de Deus. É como se eu sou casado com alguém, por exemplo, com a irmã Regiane. Aí ela mora aqui, eu moro lá. Sou casado com ela como? Ou com qualquer outra pessoa. Meu querido, se você é noiva do Cordeiro, você tem que vir à casa do seu noivo. Tem crente, irmão, que ele só muda, só renova o visto dele antes da Santa Ceia. Naquele dia jejua, ora, busca Deus, aí toma a Santa Ceia. Uma semana depois, volta para os mesmos pecados. Então a sentença que foi apagada volta a ser reacendida contra você. É isso que Deus está falando? Irmãos, o Salmo 79 era recebida com tamanha estranheza. Mas Salomão não fez nenhum questionamento. Se Deus está te falando, irmão, amém. E espero que no meu tempo isso não aconteça. Pode ser que essa geração passe sem que aconteça os males que a Bíblia diz que vai acontecer. Se bem que eu duvido muito. Se você for pegar bem hoje em dia os dados da violência, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que a violência contra a mulher já virou epidemia. É no mundo inteiro. Você vê aqui em Vitória, braço de mulher, cabeça, pescoço, perna. Entendeu? As mulheres são estupradas. Por quê? Porque Satanás está solto, irmão. O homem que não para de pecar, cobiçar, acaba dando lugar ao estupro, à pedofilia. E as mulheres hoje são alvo disso. Você vai pegar, por exemplo, dados da biodiversidade. O solo, por exemplo, já foi mudado muitas vezes. O homem apodrece o solo jogando lixo queimado ali. O que acontece? Estraga a terra. Daqui a pouco ninguém vai ter como comer nada. Por quê? Porque o solo está podre. As pessoas que, em vez de reciclar o lixo, tocam fogo no lixo. E o que acontece? O lixo aí forma fortes bactérias, vai para a camada de ozônio. Aí o que acontece? Tem dias que ninguém aguenta o calor aqui. Por quê? Estamos destruindo o planeta. Você vai ver em alguns lugares do mundo, as geleiras que antigamente eram o dilúvio, hoje em dia estão degelando. E alguns países estão ficando debaixo d'água. Estamos vivendo o tempo do fim. E é momento do crente parar de pensar só em casamento, só de concluir a faculdade, parar de pensar só em vida material, porque no tempo de Asaf também viviam assim como no tempo de Noé. 2 Pedro 2, quando Pedro começa a falar sobre os juízos de Deus na terra, começa com os anjos, vai para Noé e depois vai para Ló. Ele disse: Deus também não poupará aqueles que viverem da mesma forma. Na época de Noé, as pessoas que viam a arca criticavam Noé, porque não entendiam o que ele estava fazendo. Viu uma construção enorme, quem sabe alguém dava uma ideia: faz disso aí um resort, faz disso aí um hotel. Rapaz, tem 15 de altura, 30 de largura, 150 de comprimento, dá um hotel e tanto. E hoje em dia alguém dizendo: você é muito bonita para estar na igreja. Você pode ser uma artista,
Você pode ser uma atriz. Aí você larga Jesus, vai para o mundo, estraga o seu corpo nos vícios, na prostituição, em tudo que não presta, e depois volta para a igreja cheia de dores e na cadeira de roda. Não entregue o seu corpo ao pecado. Não ouça a voz de Satanás. Você está com a pastora aqui construindo uma arca, mas a sua visão sabe que você não vai ficar aqui na destruição, você vai para a eternidade. Você tem essa visão, porque a palavra de Deus mostra esta visão. A palavra de Deus diz que os nossos dias seriam dias de Ló, sodomismo. Homem com homem, mulher com mulher, e você vê isso até na rua. Você vê, e muitas pessoas dizem que é preconceito falar contra isso. No mundo da arte, muitos deles são grandes maquiadores, grandes atores, grandes estilistas, e dentro da igreja também já tem pastores que defendem essa filosofia. Vivemos os dias de Ló, os dias de Sodoma e Gomorra. Mas quero que te diga uma coisa, Jesus disse o seguinte, olha, Sodoma e Gomorra vai ser julgada com menos rigor do que aqueles que conheceram a graça. É isso que ele está falando. O rigor para nós será maior no juízo do que para Sodoma e Gomorra, porque eles não viram Jesus, eles não conheciam o eterno, eles não conheciam nada de Deus, e simplesmente foram destruídos, porque nunca quiseram se converter. Aí alguém fala, mas Deus é injusto, não mandou ninguém para pregar. Existiu o exemplo de Ló. E se você pega Gênesis 6, verso 3, diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é mortal. O que ele está falando? Uma hora o homem vai morrer. Até 80 anos. Passou, eu não vou contender mais. O Espírito Santo, em todo o tempo que Sodoma e Gomorra existiu, sempre lutou. Rapaz, você é homem, pare de querer ser mulher. Ah não, eu nasci assim. É hormonal, é não sei o que, é comportamental. Enfim, meus queridos, o homem que está lá fora, que não serve a Deus, ele sabe, Deus deu a ele consciência. Ele tem na sua tricotomia o Espírito, que é uma composição de Deus dentro dele, que diz para ele, não faça, isso é errado, isso é crime, mas o homem deseja pecar. E há pessoas que dizem, eu prefiro que seja assim, porque ele está tão cego pelo diabo que não enxerga, que está enfiando a cara dele dentro da lama igual um caranguejo. Meu querido, não permita que isso aconteça com você. A Bíblia diz, aqui em Salmos, no versículo 4, dizendo, somos feitos vergonha para os nossos vizinhos. Se você ler Ezequiel 25, você vai ver que Amon criticava Israel, dizia, não era o santo templo de Deus? Não eram eles aqueles que serviam o Deus poderoso, que mandou pragas no Egito? Não eram eles que nós não podemos amaldiçoar no deserto? Nossa, olha só como caiu. Da mesma forma são crentes hoje que não vigiam, vivem em pecado, se desviam e viram uma vergonha para os parentes que não servem a Deus. E falam, poxa, dava tanto testemunho lá na frente, né? Cantava louvor, olha o crentinho bebendo, ó, crentinho namorando com a mulher que não é crente. Irmãos, vamos vigiar para o ímpio calar a boca. Testemunho fala mais do que 1000 palavras. Outra irmã trouxe uma palavra interessante, citando Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes. Em todo tempo, desde o tempo que você conheceu Jesus, procure se aperfeiçoar. Tem crente que não se aperfeiçoa, irmão. Está no grupo de louvor, ele canta aqui, bendito seja o Cordeiro pela cruz. Mas está bêbado, né? Vai pregar, só sai pregar o Salmo 23. Não vem para a escola dominical. Não compra azeite para si. É uma virgem louca. Quando Jesus Cristo vier, vai ser reprovado. Ele vai dizer, não te conheço. Vai para o evangelismo a pulso. A pastora tem que viver ligando, tem que viver na casa dele, irmão. Vamos para o culto. Ai, irmão, estou cansado. Se o patrão ligar, Roberto, estou precisando de você aqui, rapaz. Ele larga tudo e vai trabalhar. Irmãos, o dinheiro vale mais na nossa vida muitas vezes do que servir a Deus. É o marco divisor da alma. Por isso que você vê um bando de idiota na internet falando mal contra a televangelista,
Sabe por quê? Porque ele prefere muito mais gastar o dinheiro dele na prostituição e nas coisas do mundo do que mandar 100 reais para ajudar a igreja com alguma coisa. O homem é capitalista e carnal, e por isso muitos hoje são morada de demônio. Olha o que diz o verso 6. Derrama o teu furor sobre os gentios. É o clamor que ele estava pedindo. Que não conhecem o teu nome, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. É comum quando o crente está errado e está sendo criticado, falar: Deus, dá essa espada e quem está me perseguindo. Deus diz: não. Não. 1 Samuel 7,12, Deus diz que usa a vara de homens e açoites de filhos dos homens. Deus falou: eu vou usar o ímpio para te castigar. Eu lembro quando eu não era servo de Deus, que eu era um ímpio terrível, e eu fazia uma pessoa que era desviada sofrer, mas sofrer muito. Começava pelo salário dele. Ele, como motorista, ganhava menos do que eu como ajudante. Eu fazia o dia se esticar todinho e fazia ele pagar por todo o sofrimento que ele fazia a esposa dele sofrer. E quando um dia ele resolveu me desafiar, eu disse: eu vou te matar se nós nos enfrentarmos. Você é homem para perder sua família? Minha mãe vai ficar sem um filho, meu irmão sem um irmão. Você é capaz de deixar sua família? Então desce do caminhão e vem me enfrentar. Ele nunca teve essa coragem. Isso tudo é porque Deus estava me usando para castigar esse homem. Eu era ímpio. E hoje eu entendo por que eu fui colocado do lado dele. Eu fazia ele sofrer e morria de rir com o sofrimento desse homem. Isso porque ele ofendia a mulher dele, ele pisava na esposa dele que era crente. Cuidado você que é o marido carrasco. Deus vai botar um encarregado pior ainda na sua vida. Aí o que acontece, irmãos? Com o tempo, claro, me converti. Esse homem hoje está na igreja. Depois que ele passou a caminhar para Deus, Deus deu a ele um carro melhor, Deus deu a ele uma empresa, Deus deu a ele a prosperidade de ter o próprio caminhão dele. Toda pessoa que se afasta de Deus, ele será vergonha. Eu vejo um jovem lá no meu bairro que é vergonhoso falar. Era um rapaz que interpretava línguas estranhas, era um rapaz fiel a Deus, ia se casar, mas começou a vacilar com Deus. Hoje é abandonado pela família. Hoje ele cata coisa no lixo para comer. Vive no meio de um monte de vagabundo que humilha ele todos os dias. Ganha 10 reais por dia quando encontra. Enfim, meu querido, se você acha que servir o mundo para fazer o que você quer vale a pena, então vai para o mundo, come das bolotas do diabo. Eu prefiro servir a Deus. Eu prefiro estar com Deus, porque além de ter moral, ética, prosperidade, você ainda tem o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Você é um homem de Deus, meu querido. Você tem que se ligar no Senhor. Você tem que ler a palavra, se aperfeiçoar como obreiro, se santificar, parar de cobiçar mulher em ponto de ônibus. Tem crente que não pode ver uma mulher, um homem, fica flertando. Isso é uma coisa que atrai o desejo. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que hoje eu luto muito. Pessoas que gostavam muito de lutar comigo, às vezes eles passam, encaram. Em outro tempo eu encarava a pessoa na rua, e Deus me permite passar por isso. Que eu tenho que ter esse orgulho cada vez mais quebrado. É como diria João Batista: importa que Cristo cresça e que eu diminua. Então Deus permite que eu passe por essas afrontas. Deus permite que eu passe por muitas coisas, mas eu quero te dizer, se você anda com Deus, não te faltará nada. É o caso da irmã ali que falou dos 100 reais ali, ó. Isso ainda é pouco. Eu creio que Deus pode usar pessoas para dar bênção para ela muito maior, e ela pode conseguir um emprego maior. Futuramente ela pode ser uma patroa de muitas pessoas. Nós temos que acreditar nisso, irmão. Deus é um Deus de bênção. Às vezes o ímpio é mais abençoado do que o crente. E sabe por quê? A Bíblia fala no capítulo 7 de 1 Reis, aliás, 2 Reis. Eliseu falou o seguinte: olha, vocês não têm água agora, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Daqui a pouco Deus vai mandar chuva. Começa a cavar covas. Alguns que tinham menos fé, cavavam pouco. Os que tinham mais fé, cavavam muito, cavavam 2 covas. E Deus mandou chuva. Aquele que cavou pouco, tinha pouco. Aquele que cavou muito, ou 2 covas, ficou com 2 covas cheias. Creia, meu querido, que Deus é galardoador. Tem pessoas que acham que ele vai passar a vida dele toda sofrendo, passando deserto, sendo humilhado, sendo angustiado. É claro que o crente
passa deserto, o crente passa por humilhação, mas você tem um Deus que é rico, é poderoso. O que é que diz as Escrituras? E aos Hebreus 11, verso 6, a Bíblia diz assim, olha: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que buscam a Deus, você está buscando a Deus? Você não veio aqui buscar Nossa Senhora, porque não tem senhora nenhuma aqui. A única senhora daqui é a pastora, não é verdade? Se você está buscando a Deus, você tem que crer: Senhor, eu creio que o Senhor é galardoador daquele que o busca. A Bíblia diz em Efésios 3:22, Deus pode te dar muito mais do que você pede. Você vê os grandes televangelistas que Deus levantou no Brasil, todos eles eram pobres. Pessoas que não tinham pai nem mãe, pessoas que comiam canjiquinha, comida de galinha. Você hoje come bem, come carne, almoça às vezes 2 vezes por dia. Tem crente, irmão, que ele almoça e janta 2 vezes. E não tem fé. Procure exercitar a sua fé. Procure crer. Olha, Deus, Ele é pai, não é padrasto. Eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. As bênçãos de Abraão também são para mim, porque somos filhos de Abraão pela fé. Então crê, pode ficar com essa ideologia: eu nasci para viver passando prova, e subindo monte, e todo mundo abençoado e eu na prova, todo mundo curado e eu na prova, todo mundo casado e eu sozinho, ou sozinha. Para com isso, irmão. Para de rejeitar as coisas de Deus. Quando você parar de rejeitar e falar: tomo posse, elas vêm para você. Quantos creem, digam amém. Amém. É assim que você tem que ser. Uma pessoa que tem fé. Fala: Senhor, eu tomo posse. Não faça como Esaú. Eu preguei aquele dia aqui falando sobre a síndrome de Esaú, que ele rejeitou a primogenitura por um prato de lentilhas. Você é um filho de Deus, você é dizimista fiel, você é ofertante, você é um homem de Deus. Pode ficar toda hora incomodando pessoas: ah, irmão, ora por mim, ah, irmão, ora por mim. Eu conheço gente que não pode saber que alguém é usado por Deus na profecia, que fica enchendo a paciência da pessoa. Irmão, o que Deus te mostra, hein? Ô, irmão, fala pra mim. Ah, não mostra nada, liga pra outro. O que Deus mostra? Aí o diabo usa a pessoa: ó, vejo uma nuvem, mais pra lá do que pra cá. Deus me mostra que você tem que depositar R$100 na minha conta para Deus te abençoar. Aí a pessoa: ai, mas será que vai sair gente que é massa de manobra? Irmão, seja um homem bíblico. Veio um falso profeta dos Estados Unidos anos atrás, num programa famoso aí da Assembleia de Deus. Ele falou assim: irmãos, semeie no meu ministério. Eles falam assim, né? Semeie no meu ministério R$900. E eu vou dizer para você que toda profecia, toda bênção, tudo que Deus prometeu vai cumprir na sua vida. Semeia. Sem semear não tem colheita. Isso é coisa do cão, irmão. Vai ver quantas pessoas receberam vitória. 1 ou 2. E um monte de gente mandou R$900 para o ministério dele. Irmão, rejeita essas profecias. Para você ser abençoado, você precisa ter fé e ser obediente. Você é obediente a Deus. A pastora aqui que está sendo uma instrutora para a sua alma, se você respeita, porque tem a questão religiosa também. Se você não obedece os usos e costumes da igreja, Deus não vai te abençoar. O que ele fala? O que for ligado na terra será ligado no céu. Então se a pastora prega aqui: irmãos, concordamos com isso? E você diz amém, e depois você desobedece, para Deus você é um feiticeiro, para Deus você é um macumbeiro, e o lugar de feiticeiro é no inferno. Então, irmão, a partir de hoje, vamos aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos crer que apesar de hoje o céu está lindo, o inverno de angústias está vindo. E para ele não vir na sua vida, procure agregar para você valores espirituais, por 2 motivos. Primeiro, para não vir esse tempo na sua vida, porque tem tempo de angústia, que é por causa de desobediência. Sim, Jesus. Segundo motivo, porque pode ser uma prova que Deus quer que você passe. Muitos cristãos na época de Hitler, na época do comunista, passaram por lutas, muitos foram para os campos mortais de concentração, alguns morreram. Então tenha sempre o seu azeite cheio. Quando Deus te despertar na madrugada, para de pensar que você tem que trabalhar no outro dia, vai orar. Deus faz isso comigo, irmão. Eu, graças a Deus, Deus me deu condição de ter um projeto, que é uma empresa. Graças a Deus eu trabalho menos, ganho mais,
E Satanás lutou para mim não estar aqui hoje. Eu também trabalho no ramo de segurança. Uma pessoa ligou para mim ontem, olha, quer trabalhar hoje? Eu ia ganhar quase o dobro do que eu ganho todo dia. São 2 dias, mas eu ia precisar faltar aqui hoje. Eu disse, meu compromisso, eu não vou faltar. Deus vai te testar em todas as áreas. Quer andar de branco? Tenha dignidade. Pare de botar gato, diabo, energia na sua casa. Pare de comprar fiado e não pagar. Procure limpar seu nome no SPC, no Serasa. Lute para andar de branco, porque Jesus Cristo está voltando. Aqueles que quiserem ouvir essa mensagem ou conhecer o ministério do reverendo César Augusto, acesse no Facebook Projeto Lâmpada de Deus. Projeto Lâmpada de Deus. Vocês vão ver essa mensagem tanto em estudo como também em forma de mensagem compartilhada pelo YouTube, que já é outro canal do meu ministério. E que Deus possa vos abençoar. Vamos orar agradecendo a Deus.